Uma boa noite a todos. Espero que vocês estejam todos bem, todos de fato na presença do Senhor. Eu convido a nossa irmã Dani a vir aqui. Nós vamos cantar juntos. Nosso Deus é poderoso para fazer. Enquanto você vai entrando aí, enquanto você vai se acomodando para apoiar esse trabalho, para louvar o nome do Senhor Jesus. Então eu peço que vocês compartilhem com amigos de vocês, parentes de vocês, para que todos possam ouvir a palavra do Senhor. Temos aí os irmãos que estão entrando, a Andresa, a Lurdinha, a cunhada da Dani, a esposa do Juninho. Deus abençoe, Lurdinha. Nosso irmão Maurílio, que está ali no Paraná com a sua esposa Regina, visitando a família ali. Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Centralizar um pouco aqui. Ok. Então vamos cantar este cântico. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Mais uma vez, nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs,
que neste momento estão assistindo, estão participando desta transmissão, onde podemos adorar o teu santo nome. Senhor, fala ao nosso coração nesta noite. E muito obrigado, Senhor, pelas nossas famílias, pela minha família, minha esposa, nossos filhos. Abençoe grandemente, ó Deus, a nossa família, o nosso lar. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará. Sobretudo pelo dom da vida eterna. Que haja e que entre, ó Deus, salvação no lar de cada pessoa que está nos assistindo neste momento e que precisa de salvação e que precisa do membro principal da família, que é o Senhor Jesus Cristo. Abençoe o nosso país, abençoe toda a humanidade espalhada sobre a face da terra. É assim que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Hoje eu tive a participação aí da Dani. Ela irá retornar no final, onde iremos cantar mais um cântico no final, após o estudo. E amanhã é dia dos namorados, né, queridos? Você que é casado, você que tem namorada, namorado, vamos assim honrar os nossos cônjuges, conforme a palavra de Deus nos ensina, amá-los, amar as esposas como Cristo amou a igreja. E as mulheres sejam submissas aos seus maridos, como a igreja é a Cristo Jesus. Eu peço que você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Vamos ler dos versos 1 ao 4. Efésios, capítulo 4, versículos do 1 ao 4. A irmã Neta, Deus abençoe sua vida. A Neta é lá de João Pessoa, na Paraíba. Deus abençoe, Neta, sua vida, seu esposo, seus filhos, netos. Um grande abraço. Neta é da Igreja Batista do Pastor Munguba. A unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Até o verso 6. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meus queridos irmãos, eu gostaria de dar continuidade ao estudo de quinta-feira passada, no qual nós iniciamos sobre os fundamentos, pontos, na verdade, fundamentais da unidade da igreja. E vimos um primeiro ponto já fundamental, que é termos um só Senhor. Este é um dos pontos fundamentais de termos a unidade da igreja, que é um só Senhor. Mas também um outro ponto fundamental que vamos discutir hoje é uma só fé. Além de estarmos ligados em Cristo por um só Senhor, um só Salvador, que é o nosso Pai eterno, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, veja que também nós devemos ter uma só fé. E esta carta aqui aos Efésios, nós lemos os versos 4 e 5, que além de termos um só Senhor, é preciso uma só fé e também um só batismo. Então, estes são os 3 pontos fundamentais para mantermos a unidade da igreja. Vimos um só Senhor, o primeiro ponto fundamental. Iremos ver hoje uma só fé
E na próxima quinta, se Deus nos permitir, iremos ver um só batismo. Veja dentro desta proposta hoje, desse segundo ponto fundamental, que é uma só fé. Nós temos duas fé aqui, dois pontos fundamentais nesse sentido. A palavra fé, ela pode ser entendida de forma subjetiva e objetiva. Subjetiva é quanto à minha salvação, quanto à sua salvação. É a fé salvadora. Isso aí vai do sujeito. Se você crer que de fato é um filho de Deus, que ele, Jesus Cristo, te salvou, te regenerou, te tirou das trevas, isso é algo do sujeito. Então, há essa fé que é salvadora, que neste aspecto ela é subjetiva. E há também a fé objetiva. Há a questão da objetividade da fé. Ela é entendida neste outro aspecto, no aspecto objetivo. E o que é isso? É aquela fé que é a fé doutrinária. Ou seja, é a fé aqui tida como conjunto de verdades que nós encontramos na palavra de Deus, ou seja, na Escritura Sagrada. Então, nós vamos, de fato, hoje ver essa fé, a fé que é a fé doutrinária, o conjunto de verdades que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. E você vai observar aqui que é muito importante nós estudarmos a fé nesse aspecto objetivo. Temos marcas distintivas da nossa fé reformada, que são essenciais para a pureza doutrinária da igreja, mas que não são essenciais para a salvação. Isso significa que uma pessoa não precisa ser reformado para ser salvo, mas é impossível, meu irmão e minha irmã, ser salvo sem ser alguém que crê e confessa o nosso Senhor como o nosso Salvador, que crê e confessa no Evangelho. Então, é necessário que você tenha muito isso em mente. Preste bem atenção quanto a isso. Não é porque nós presbiterianos somos reformados e temos as outras denominações que creem no mesmo que nós, os pontos essenciais da doutrina da fé cristã, que eles não são os nossos irmãos e também que nós não somos os irmãos dele. Ser reformado não quer dizer que você já vai para o céu direto. Precisa ser convertido. Tem muita gente dentro da igreja que infelizmente é joio. Tem muita gente dentro da igreja que infelizmente, em vez de ser ovelha, é cabrito. Então, a gente precisa ter cuidado para não rotular os outros irmãos. E eu falei isso no domingo passado, quando nós começamos visão panorâmica sobre a doutrina reformada, sobre a teologia reformada. Nós temos que respeitar os nossos irmãos. Então, aqui, nós devemos entender isso. Se formos buscar a unidade da qual o Novo Testamento fala, que é uma só fé, nós temos que estar de pleno acordo com os pontos essenciais da fé cristã. Pois é aí, meus queridos, que a unidade da fé cristã deve alicerçar-se. E nenhuma suposta unidade que comprometa o evangelho pode ser aceita. E veja que as denominações, aquelas que estão espalhadas pelo mundo afora, podem até divergir em certos aspectos secundários, e outras não tão secundários assim. No entanto, meus queridos irmãos, se buscamos uma unidade, alguns elementos essenciais dessa uma só fé
que estamos estudando agora precisam ser confessados e preservados. Então, veja que dentro deste ponto fundamental para mantermos a unidade da igreja, e quando eu falo igreja aqui, eu falo a igreja, o corpo de Cristo, independente de denominação. Eu falei domingo passado sobre sola escritura, somente a escritura, e que nós presbiterianos somos de fato pessoas que prezam pela Escritura Sagrada, que temos a Bíblia como regra de fé e prática, mas isso não quer dizer que somos melhores do que os nossos outros irmãos de outras denominações, genuinamente evangélicas. Então, eu quero trabalhar com você nesta noite, partilhar com você nesta noite alguns pontos aqui essenciais sobre de ter uma só fé. E veja o primeiro elemento essencial para nós estarmos nesta uma só fé e, portanto, estarmos fundamentados na unidade da igreja. E o primeiro ponto é a inspiração e inerrância da Bíblia, das Escrituras. Veja, a verdadeira unidade cristã, ela parte do pressuposto absoluto, do pressuposto que é inegociável de que a Bíblia é a palavra de Deus e de que não apenas contém a palavra de Deus, como os liberais ensinavam. A gente precisa entender que a Bíblia é a palavra de Deus, é inspiração do próprio Deus, usando a terceira pessoa da Trindade para inspirar, soprar nos escritores aquilo que eles deveriam escrever, aquilo que eles deveriam registrar, respeitando a cultura, respeitando o ponto, a personalidade de cada um. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E se esse elemento, meu irmão e minha irmã, esse elemento, ele for quebrado, todo o restante estará comprometido e estaremos pisando em campo minado. Então, só há esta possibilidade de unidade com aqueles irmãos que também creem na inspiração, na inerrância e na infalibilidade das Escrituras Sagradas. Então, fora da palavra, preste bem atenção nisto, meu irmão, minha irmã, fora da palavra não há verdadeira unidade, exceto engano e deturpação da verdade revelada. Toda unidade deve ser na verdade e pela verdade. Veja você em João, capítulo 17. João, capítulo 17, versículo 17, o que é que diz? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 2 Timóteo 3,16, um texto muito conhecido de todos os irmãos, onde Paulo escreve aqui a Timóteo e ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Meu irmão e minha irmã, se nós não estivermos pautados, sendo dirigidos pela palavra de Deus, pela verdade, pelas Sagradas Escrituras, não tem como nos unir com outras denominações que não professam esta verdade. Portanto, guarde bem isso. Nesta uma só fé, que é a fé que estamos falando aqui, é a fé objetiva,
um corpo de doutrina, um corpo de ensinamentos que encontramos na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. É isso que entenda-se por fé aqui, objetiva, nesse aspecto. Você deve estar claro para você na inerrância, na infalibilidade das Escrituras Sagradas, ou seja, somente a Escritura. Dito isso, vamos para o segundo elemento essencial neste arcabouço aí de uma só fé. E o segundo elemento essencial, além da inspiração e inerrância das Sagradas Escrituras, nós temos a Trindade. Veja que este é outro elemento inegociável, é a crença absoluta na doutrina da Trindade. Veja que a Trindade é um só Deus em três pessoas diferentes, em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são iguais, essas três pessoas, em poder, em glória, em louvor, em soberania, em adoração, eternidade, justiça, amor, bondade, misericórdia, graça. Então, são três pessoas distintas, mas três pessoas com o mesmo poder, a mesma essência. E muitas seitas pretensiosas têm feito oposição a esse ensino bíblico, mas, no entanto, biblicamente falando, meu irmão e minha irmã, a doutrina da Trindade pode ser percebida por meio de inúmeros textos. Por exemplo, no Antigo Testamento, temos o uso do pronome nós, o pronome da primeira pessoa do plural, que encontramos em Gênesis 1, 26 e 27, quando ali está registrado: façamos o homem à nossa imagem. Temos também em Gênesis 3, 22, Salmo 110, versículo 1, Isaías capítulo 6, versículo 8. Então, estes textos vocês podem depois ler aí na sua casa e ver de fato que temos a Trindade no Antigo Testamento. No Novo Testamento, vemos a Trindade manifestada no batismo de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Temos também na encarnação do Filho de Deus, em João capítulo 1, versículo 14. Em João capítulo 14, versículos do 9 ao 11. Na grande comissão, Mateus 28, verso 19, ide por todo o mundo, e pregai a toda criatura, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto que é muito conhecido de todos vocês. Mateus 28, versículo 19. Que diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, temos aqui as três pessoas da Santíssima Trindade. Portanto, temos Jesus essa Trindade na grande comissão. Temos na fórmula do batismo cristão, também aqui neste mesmo texto de Mateus 28, 19, temos na bênção apostólica em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Eu vou ler aqui, é a bênção apostólica, e diz: a graça de Deus, Nós temos aqui, então, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, mais uma vez aqui, nós encontramos no Novo Testamento as três pessoas da Trindade. Então, irmãos, a unidade cristã
ela só é possível quando se crê na Trindade. E mais, a Trindade é o fundamento da unidade da igreja, conforme o próprio Jesus orou em João capítulo 17, versículo 21. Veja aí João 17, versículos 20 e 21. Diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Portanto, meus irmãos, este é um segundo elemento essencial para ter uma só fé. O primeiro elemento, a inerrância e a infalibilidade, a inspiração das Escrituras. O segundo elemento essencial, a Trindade. Mas um terceiro elemento essencial para estarmos num só Senhor é a soberania de Deus. Este é um assunto que nós iremos tratar no domingo. Vocês lembram que eu falei do domingo passado sobre somente a Escritura e falei que iria falar sobre a soberania do Senhor, a soberania de Deus neste domingo. Então, um outro elemento essencial para aqueles que têm uma só fé é a soberania de Deus. Surgiu uma teologia chamada relacional, ou teísmo aberto. E o que é que ensina essa teologia relacional, ou teísmo aberto? Ensina que Deus não está, de forma alguma, no controle. É como se Deus estivesse num trono e roendo as unhas e torcendo para a gente não fazer coisa errada. Então, isto não é verdade. Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle do nosso Deus. E Deus, sim, ele age em todas as coisas. E, infelizmente, esta teologia relacional ou teísmo aberto sugere justamente que Deus não sabe de todas as coisas e também ele não pode interferir nos acontecimentos. É como se Deus estivesse como sendo assim só um mero telespectador no mundo dos acontecimentos. Mas a Bíblia ensina o contrário, ensina que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E aí eu vou deixar alguns versículos, você anota para depois você conferir. Jó, capítulo 42, versículo 2, Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10, Romanos, capítulo 8, versículo 29. Aí eu gostaria de ler só este aqui, Romanos 8, 29, que diz: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então você vê aqui Deus de antemão já predestinando. Então Deus está no controle de todas as coisas. Deus, ele é soberano. Você confira também isso em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Então, meu irmão, minha irmã, de fato aqui só há unidade verdadeira com aqueles que de fato creem e confessam um Deus santo, um Deus soberano, que dirige todas as coisas segundo a sua vontade e para a glória de Deus. Lembre-se disso, eu não tenho como me unir a outras denominações se nesse arcabouço de doutrina, se nessa fé objetiva, neste aspecto objetivo da fé, onde a fé aqui, que eu estou falando deste elemento essencial, que é a objetividade da fé, que seria o conjunto de ensinamentos, de doutrinas expressos aqui na Santa Palavra, não tem como eu me unir. Não tem como você se unir a outros irmãos que não professam essa mesma fé.
Infelizmente, aqueles que não têm a Bíblia como inerrante, como infalível, como inspiração, não tem como se unir. Aqueles que não reconhecem essa doutrina chamada Trindade, onde subsiste 3 pessoas num só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não tem como estarmos unidos. Mas um terceiro elemento essencial dentro desta fé que professamos, dentro deste conjunto de verdades ensinadas na palavra, nós temos também, além da soberania de Deus, além da Trindade, além da soberania de Deus, temos um quarto elemento essencial, o penúltimo elemento aqui, que é a divindade de Jesus. Muitos negam que Jesus é Deus. Então esse é outro elemento que jamais pode sair de cena quando nós falamos da essência da fé cristã. E não são poucas, meus irmãos, as religiões que de fato negam de forma veemente esta doutrina da divindade de Jesus, ou seja, que Jesus seja o verdadeiro Deus. A doutrina da Trindade, meus queridos, está plenamente conectada com esta doutrina, com a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, tanto quanto o Pai também é Deus. E ao tornar-se homem, Jesus jamais deixou de ser Deus. Jesus é plenamente Deus e Deus, ele é plenamente homem. Ele é Deus encarnado. E aí você pode conferir em João, capítulo 1, versículo 14. Eu quero ler João, capítulo 1, versículo 14, muito conhecido, onde diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, veja aqui o Verbo encarnado, Jesus Cristo. Vemos também João capítulo 9, versículo 33. João capítulo 9, versículo 33. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Meu irmão e minha irmã, se denominação A, B ou C não professa essa verdade, não tem como ser unido com essas pessoas. Então, veja você que nós aprendemos aqui, até agora, neste segundo ponto fundamental da unidade da igreja, onde vimos o primeiro ponto, que foi um só Senhor. Temos agora uma só fé. E nessa uma só fé, onde estamos trabalhando o ponto da fé aqui no sentido objetivo. Entendemos aqui no aspecto da fé objetiva, onde o que é a fé objetiva? Um conjunto de verdades ensinadas na palavra. E encontramos neste conjunto de verdades ensinadas na palavra pontos essenciais para se ter a unidade. Primeiro que vimos, inspiração.
Porque a obra de Cristo não basta. Eu preciso de algo mais para ser salvo. Não basta a obra de Cristo. Então veja que estas seitas baseiam-se a salvação nos seus próprios méritos e não na graça absoluta e misericordiosa de Jesus Cristo. Irmãos, as seitas ensinam a salvação muitas vezes pela guarda do sábado, muitas vezes pelos usos e costumes. Se você usa cabelo grande, se você não pinta cabelo, se você não bota maquiagem, se você não usa brinco, se você usa o vestido lá no calcanhar. Então, usos e costumes. Está ligado muitas vezes a essas seitas que acham que a salvação está nisso, nessas obras, nestas crenças, em revelações falsas que estão fora da palavra. Então, veja que a lista é grande. A lista é grande. Então, meu irmão, aprendamos pela palavra de Deus, que é as Sagradas Escrituras, é a Bíblia, que não há outro meio de salvação senão pela graça, mediante a fé na justiça de Cristo imputada a nós por meio de seu sangue vertido na cruz. A salvação é pela obra, mas pela obra de um só homem, Jesus Cristo. Eu não preciso subir degraus e mais degraus de joelhos, arrebentando as minhas rótulas, para ser salvo, para adquirir a salvação. Porque Jesus já morreu numa cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Não existe um homem bom sequer na face deste mundo. Não existe, meus irmãos. A salvação é pela graça, mediante a fé na obra de um só homem, no sangue vertido de um só homem, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o homem plenamente Deus, o Deus plenamente homem. É isso que a gente precisa acreditar. É isso que a gente precisa acreditar. Queridos irmãos, você pode conferir isto em Romanos, capítulo 3, versículos 21 ao 31. Romanos 5, verso 18, verso 21. 2 Coríntios, eu gostaria de ler e encerrar o estudo nesta noite. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja que Jesus Cristo é Ele que nós devemos seguir. É Ele que nós devemos curtir. Falando numa linguagem cibernética, né? Da internet, uma linguagem informatizada. É Ele que nós devemos dar o joinha. É Ele que nós devemos dar aquela curtida. É Ele. Ele merece que nós o sigamos. Tem tanto youtuber aí, né, que tem não sei quantos mil seguidores. Mas quantos verdadeiramente são seguidores de Cristo Jesus? Quantos de fato são seguidores de Jesus Cristo? Que nós possamos refletir nisso. Para termos unidade, temos que ter, além de um só Senhor, uma só fé. Uma só fé. Dentro desta uma só fé, nós temos a fé objetiva, nesse aspecto objetivo, que é um conjunto de ensinamentos que encontramos na palavra de Deus. É isso que é a fé objetiva. Um conjunto de verdades ensinadas na palavra de Deus. E dentro desta uma só fé, é importante que eu e você creia na inerrância, na infalibilidade das Sagradas Escrituras e na inspiração dela. E segundo, um ponto essencial nesta uma só fé
creia na Trindade. Creia em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Creia na soberania de Deus. Creia que Deus é soberano, que Ele está no controle da minha vida e da sua vida, por mais que isto não pareça, mas Ele está. E em quarto lugar, creia na divindade de Jesus Cristo. Ele é Deus, Ele é homem e Ele é Deus. E por fim, justificação pela graça mediante a fé. Não nas obras dos homens, mas nas obras de Jesus Cristo. Ele veio aqui, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus abençoe a vocês, meus irmãos amados e minhas irmãs amadas. Vamos cantar? Vamos cantar aquele canto que diz assim: Jesus Cristo mudou meu viver. Eu convido a nossa irmã Daniele para vir aqui cantar comigo, me ajudar. Você cante aí também na sua casa e depois estaremos orando e encerrando assim mais um culto para a glória de Deus. Vamos cantar então? Me ajude aí, viu, irmãos? Cante aí conosco. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Tá muito, tô tirando no tom em sol maior e tá ruim para mim, irmãos, esse tom. Vamos cantar outro canto que esse não vai sair, me perdoe. Mas eu estou tirando aqui em sol maior, geralmente eu tiro em ré maior. Então vamos cantar Seja engrandecido Deus da minha vida. Vamos cantar então esse. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. A minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. A minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Queridos, glória a Deus, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter chegado até aqui conosco nesta caminhada, por ter aí nos suportado até agora. Vamos orar. Eu vou pedir à nossa irmã Daniele que ore pela vida da irmã Edna Paula, a esposa do nosso irmão amado Fabian, e não apenas por Edna, que está completando mais um ano de vida hoje, dia 11, mas por toda a família dela, a Edna, o Fabiano e
a Rafaela, né, que estão morando aqui em Brusque, estão conosco, congregando, e são de Pernambuco, ali no Recife. Então vamos orar e depois nós iremos cumprimentar os irmãos que estão conosco. Então a irmã Dani, ora, por favor. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, ó Deus, por mais este culto que nós prestamos a Ti, que o Senhor possa ter recebido. Te agradecemos, ó Deus, pela tão grande salvação, pela Tua palavra que tem nos alimentado, Pai. Nesse momento te coloco nas Tuas mãos a família da Edna. Te agradecemos por mais um aniversário dela, por mais um ano que o Senhor concedeu a Tua serva. Também te peço que o Senhor possa estar abençoando a sua família, seus filhos, o seu esposo. Te agradecemos, ó Deus, por cada um que está ouvindo, por aqueles que irão ouvir ainda. Te somos gratos, Senhor, pelas nossas vidas, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Continua conosco no restante dessa semana, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Amanhã é o aniversário da nossa irmã Paula Outeiro. Então, amanhã, a nossa irmã Paula estará completando mais um ano de vida. E também a nossa irmã Suevânia, de João Pessoa, na Paraíba, ela é lá de Salgado de São Félix, também estará completando mais um ano de vida. E dia 13, a nossa irmã Elda, daqui da congregação de Brusque, e também Clodoaldo, lá de Salgado de São Félix, esposo da Suevânia, tá bom? Então, eu agradeço por vocês estarem conosco, louvando a Deus conosco, orando conosco. Lembrem-se que nós estamos juntos, apesar da distância. Deus abençoe a todos os irmãos, a nossa irmã Neta, a nossa irmã Caterine, o nosso irmão Anthony, a Márcia Borges, Deus abençoe, o Maurílio, a Regina, a Maria Silva, lá de Salgado, a Andresa, a Gilma Brito, de Salgado, a Edna, né? Ao presbítero André, a todos os irmãos, ao irmão Gelson. Então, a todos os irmãos, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Lembrando que domingo, dia 14, teremos às 10 horas a escola dominical, transmitida também online, ao vivo, às 10 horas, onde iremos falar sobre a soberania de Deus, a soberania do Senhor. Conto com vocês. Deus abençoe as nossas congregações, né? A nossa igreja mãe. Também tivemos aí o Laurentino, que é lá da primeira de Itajaí, a nossa irmã Ana Pena, né? A mãe da Ioná, da primeira igreja de Itajaí. Deus abençoe todos vocês. O presbítero André está dando ok ali. Amém, reverendo. Amém, meu irmão. Deus continue te abençoando, você e toda a sua família, tá bom? Janaína Borba. Também, Janaína Borba é de lá da primeira. Muito bem, Janaína. Deus te abençoe, querida. Então, irmãos, muito bom ter vocês. E, queridos, Maria de Lourdes, Deus abençoe também. Um grande abraço. Então, só lembrando a vocês, os nossos cultos, Célia, Deus abençoe, Célia. Nossos cultos são terças e quintas às 19 horas. E procuramos sempre 1 hora de culto, tá bom, irmãos? Então, para não ser cansativo para os irmãos também, como eu costumo dizer, é bom que os irmãos tenham tempo também para estar com a família, curtir os filhos, a esposa. Aproveita, amanhã é dia dos namorados, né, Dani? Aproveite aí, tá bom também? Tenha um tempo, aproveite esse feriado com a família. Deixa o celular um pouquinho de lado, né? As lives aí, as transmissões. Então, preze pela família. Aproveite, tá certo? Então, terças e quintas, 19 horas. Domingo pela manhã, às 10 horas. E à noite, 18 horas. Tá ok? 18 horas. Nosso culto presencial. E eu peço a vocês que se inscrevam e também levem o quilo de alimento, tá bom? O quilo de alimento
às 17 horas, a irmã Letícia estará lá na igreja. E você que vai para o culto já, então leva durante o culto para colocar ali na cesta, na hora do ofertório. Então, um abraço a todos vocês. Dani, obrigado aí. Hoje a minha esposa me ajudou, deu uma folga para a Natália, né? Então, muito bom ter vocês, tá? Deus abençoe a todos. Vou dar um beijo aqui, Dia dos Namorados aí para todos vocês e até a próxima. Deus abençoe.